Olá, estudantes da terceira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, para a gente conversar sobre oratória e retórica e a construção de discursos, técnicas que nós podemos utilizar para construir um discurso adequado, um discurso que você, por exemplo, vai ler na sua formatura, não é mesmo? Então, olha aqui os objetivos, Exercitar a oratória por meio de propostas de discurso para a formatura, e trago essa foto muito bonita, de um colégio cívico-militar, os alunos então perfilados, vestidos com o seu uniforme, os membros da corporação aqui em cima. Então, essa organização, essa hierarquia do Colégio Cívico-Militar nas suas propostas de atividades. Então, vamos exercitar essa oratória, técnicas, como que a gente pode trabalhar, escrever, construir um discurso, não é mesmo? Olha só, pessoal, daqui a alguns meses vai chegar a sua formatura, aquele momento esperado por vocês, estudantes, por nós, professores, pela família de vocês, quando vocês concluem esse ciclo do ensino médio, abrindo as portas aí para o ensino superior, ingressando numa carreira de ensino superior, não é? E é um momento importante na vida de todos nós, eu guardo com muito carinho, as minhas lembranças da formatura do ensino médio, os meus colegas de sala, os meus professores, a escola onde eu estudei, E no dia da sua formatura haverá um discurso, não é mesmo? Eu, quando teve a minha formatura, eu fui o orador da minha turma, preparei um discurso para que pudesse ser lido, para todos e todas, E aí, você já pensou em qual vai ser o tema do seu discurso, E quais são os caminhos para a escrita, de um excelente discurso que vai dar emoção a todos, E vai ser uma lembrança para as pessoas, Então eu convido você, estudante aí da terceira série, a conhecer algumas técnicas, a conhecer alguns conceitos que vão ajudar você e seus amigos, na hora de escrever um discurso de formatura ou outros discursos que porventura vocês terão necessidade de escrever ao longo deste ano e ao longo da vida de vocês. Escrever o discurso de formatura não é uma atividade que a gente faz isoladamente, não é mesmo? A gente conta com a ajuda dos nossos colegas, ideias dos nossos professores. Um discurso adequado, respeitando as normas da língua portuguesa, com eloquência, afetividade e reconhecimento a todos aqueles que nos ajudaram nessa caminhada tão linda, Inicia lá na pré-escola, na educação infantil, vem para o ensino fundamental e ela chega aí ao seu final com o ensino médio, o final dessa etapa, Eu tenho certeza que você vai dar prosseguimento aos seus estudos. Olha só. Então, a diferença entre oratória e retórica, A palavra retórica vem do latim e ela significa a arte de falar bem. Já a oratória vem da palavra orador, E significa a arte de falar bem em público. Então, a diferença entre a retórica, a arte de falar, e a oratória, a arte de falar bem em público, que é isso que a gente desenvolve, são habilidades e competências que todos podem desenvolver, tanto da arte de falar bem, como a arte de falar bem em público, Então, olha só, a arte de falar bem em público, eloquência, conjunto das regras que auxiliam na arte de bem falar, Então, vejam que a oratória tem regras que nos auxiliam, que nos ajudam a bem falar. E é importante você ter em mente quais são essas técnicas de uma boa oratória para empregar no seu discurso, na apresentação de trabalho, em seminários, na igreja que você frequenta, nas conversas em família. Então vejam aí a importância, não é? E aqui alguns conceitos que a gente traz, Então vejam ali, Retórica, vem do grego, é uma palavra que vem do grego, orador e mestre de retórica.
Técnica retórica. Vejam que a oratória, ela transforma a técnica retórica em arte. Então a gente viu que a oratória é a arte de falar bem em público. Ela torna a retórica em arte. E a eloquência, né? Esse conceito, né? Que é um conceito positivo, o discurso eloquente, uma atuação eloquente, né? Vem do grego, né? E se liga a um verbo, falar. Falar com arte, com elegância, com riqueza, não riqueza material, né? A riqueza do bem falar, do bem explicar os conceitos. Veja qual é a eloquência, sempre um sentido positivo. Já a retórica pode ter um sentido positivo ou negativo, porque vejam que a retórica é a arte de falar, né? Então você pode ter um sentido positivo ou negativo na arte do bem falar. E aqui uma atividade, né? Então vamos treinar o que nós estudamos. Qual o conceito das palavras abaixo? Faça esse registro e a gente faz a correção juntos. Galera, vamos corrigir a nossa atividade, né? Então aqui, ó, treinando o que a gente acabou de estudar, né? O conceito das palavras abaixo. Retórica é a arte de falar bem, não é? Ela é fundamental para construir um discurso convincente e estabelecer base filosófica racional. Oratória, a arte de falar bem em público, não é? De forma eloquente, sendo uma forma específica de comunicação. E a eloquência é essa capacidade de falar e de se expressar-se com desenvoltura, né? Trabalhando ali o tom de voz, trabalhando a expressão, a gesticulação, para que o seu discurso ele empolgue, ele entretenha, ele convença, ele transmita as informações. E aqui os tipos de discurso, pessoal. Nós vamos ter aí alguns tipos de discurso de acordo com a língua portuguesa. É importante você conversar com o teu professor, com a tua professora de língua portuguesa e aí conhecer os tipos de discurso. Discurso direto, discurso indireto e o discurso indireto livre. E é importante que na hora em que você decida qual é o discurso que você vai utilizar, você tenha em mente, né, as regras gramaticais, as regras da língua portuguesa para cada tipo de discurso. Não há uma obrigatoriedade, a não ser que venha expresso que o seu discurso seja
um discurso livre, indireto livre, não, né? Você pode mesclar, mas é importante que você conheça e entender que em alguns momentos se faz necessário um discurso direto, em outros um discurso indireto, e você pode compor o seu discurso a partir dessas formas, não é? Discurso direto, então veja lá, no discurso direto, a própria personagem fala. Utiliza-se a primeira pessoa do singular na conjugação dos verbos ou a primeira pessoa do plural, né? Nós somos os alunos formandos, né, do Colégio Cívico-Militar. Tenho orgulho de ser o orador dessa turma. Então você utiliza essa forma de comunicação. No discurso indireto, né, o narrador interfere na fala dos personagens. Em outras palavras, é narrado em terceira pessoa, uma vez que não aparece a fala do personagem. Ele, o nosso professor, que sempre nos incentivou quando dizia em sala de aula, você está usando um discurso indireto, né? E aqui o discurso indireto livre, a intervenção do narrador e fala dos personagens, né? Nesse caso, funde-se, né, o discurso direto com um discurso indireto, e é o discurso mais comum quando a gente prepara, né, o nosso discurso de formatura. Coloca aí a foto do Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, que, né, se utilizava do discurso nas suas campanhas e hoje faz palestras, né, no mundo todo. E agora eu trago uma atividade para vocês, olha só. Identifique os tipos de discurso. Então nós temos 1, 2, 3, né? Um tipo de discurso misto, no qual são associadas as características de dois discursos para a produção de outro. Nele, a fala do personagem é inserida de maneira discreta no discurso do narrador. Que tipo de discurso é esse? Direto, indireto ou indireto livre? 2. Ocorre quando o narrador utiliza as próprias palavras para reproduzir a fala de um personagem. Qual discurso é esse? 3. Nesse discurso, as falas vêm acompanhadas por um verbo de elocução, responsável por indicar a fala de um personagem. Que discurso é esse, pessoal? Responda a atividade e a gente faz a correção juntos.
Pessoal, vamos corrigir, não é? Então nós temos 3 conceitos de discurso para você indicar se ele é discurso direto, indireto ou discurso indireto livre, né? Então olha só, o item 1 ele é um discurso indireto, o item 2 ele é um discurso direto e o item 3 é o conceito do indireto livre, né? Para que a gente possa entender um pouco mais de cada uma dessas propostas, não é? E olha só, como estruturar um discurso, né? Desenvolva seu texto, né? Converse com seus colegas a partir de um tema, que signifique para os formandos, né? Uma palavra-tema. É interessante, nesse momento, fazer uma tempestade de ideias, o que a gente chama de brainstorm, né? Uma palavra que tem um significado, então você convide os teus amigos, e eles vão dizer resiliência, paz, né? Responsabilidade, né? Direitos. E você, a partir disso, você começa a estruturar o seu discurso, né? Alguns temas são comuns aos discursos de formatura, como, por exemplo, as dificuldades superadas, né? Os alunos e alunas que passaram parte do ensino médio e ensino remoto, né? A superação, a resiliência, a aprendizagem, né? As transformações, as amizades entre os alunos, aquilo que foi construído, né? Toda essa questão dessas palavras-chave, elas podem, então, serem trazidas para o seu discurso, né? E toda narrativa, ela é estruturada em, né, uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. E o seu discurso precisa ter essas estruturas de frase: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você, por exemplo, pode agradecer a presença dos pais, dos professores, convidados, né? E apresentar o tema de maneira criativa, né? Este ano foi um ano de superação. A superação de todos, e daí o tema do teu discurso vai ser sobre superação, né? Vale a pena investir numa frase de impacto, né? Que traga ali e abrir o seu discurso para chamar a atenção do seu público, né? No desenvolvimento, é a parte mais longa do seu discurso, na qual você deve esmiuçar o tema, porque o tema do seu discurso é superação. O que você, os seus amigos, os teus professores, a tua escola superou neste ano. Estou dando o tema como superação como exemplo, né? E na conclusão, você pode propor uma reflexão sobre o futuro profissional dos alunos, fazer os seus agradecimentos finais, né, em nome da sua turma. Aqui também cabe uma frase de impacto ou emocional para puxar os aplausos na hora que você encerra o teu discurso, não é mesmo? Como estruturar, gente? Desenvolva uma lista de tópicos que você pretende abordar no discurso. A partir da palavra tema, superação. Então, superação do quê, né? O que vocês superaram? Superaram as adversidades, superaram os problemas que tiveram em sala de aula, né? Alguma questão específica, né? Superaram, de repente, ali a pandemia, né? As pessoas queridas que acabaram falecendo durante a pandemia, vocês trazem isso para o teu discurso, né? Deixá-lo muito emotivo. Então, a partir daí dos temas, né, em que você vai estruturar os teus parágrafos, né? A superação em conseguir, né, pagar pela formatura. Então, vocês tragam e estruturem o teu discurso. E olha só, né, deixa aqui uma atividade. Quais os caminhos para escrever um bom discurso? E eu volto com a correção.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Então, olha, quais os caminhos para escrever um bom discurso, não é? Encontrar um tema é algo importante, um tema gerador. Converse com os teus colegas de sala de aula, né? Qual o tema, né? Peçam para eles dizerem temas que possam ser a base do seu discurso. Pode, a partir de uma palavra-chave ou uma chuva de ideias, como a gente conversou, né? Algo que marcou a turma neste ano, né? Algo positivo ou talvez, infelizmente, algo não tão positivo. Monte a narrativa em 3 atos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembre-se de definir a ideia de cada tópico, isso é importante, né? Se você pegou uma palavra-chave, um tema pelo teu discurso, né, amor, então você quer falar sobre o amor, né, o amor de amigos, de amizades, da família, né, de apoio. Então traga esses tópicos para que você estruture o teu discurso de uma forma coerente, adequada. Utilize uma frase de impacto, né, na introdução. Comece agradecendo os pais, os professores, a equipe diretiva. Traga uma frase de impacto. O desenvolvimento, a parte mais longa, e a conclusão, né? Planeje sonhos, metas e conclua ali com uma frase de impacto para puxar os aplausos, né? Olha quanta coisa a gente aprendeu, né? Organizar um discurso, escrever um discurso, pode ser algo difícil de realizar, não é? Mas a gente pode seguir alguns passos, algumas técnicas, algumas estratégias para fazê-lo muito bem, né? Pesquise sobre a estrutura do seu discurso, né? Converse com o seu professor, com a sua professora de língua portuguesa, entenda se é um discurso direto, indireto ou indireto livre, lembrando-se que não há uma regra, ele tem que ser dessa forma, só para que você consiga estruturar melhor o seu discurso. Defina, né, um tema gerador, faça os tópicos e a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Aqui estão as nossas referências de aula. Eu agradeço a tua presença, a tua participação. Fique bem, se cuide e até a próxima.